A igreja cristã em Jerusalém prosperava. Depois que Jesus subira para a casa do Pai, os discípulos haviam recebido dos céus o batismo de fogo, o poder de falar línguas estranhas e a força de testemunhar a respeito de Jesus. 5.000 pessoas já haviam sido batizadas. Os 12 apóstolos não podiam atender a todas as necessidades deste povo convertido e prosseguir ao mesmo tempo na grande campanha. Os conversos tinham tudo em comum. A todos repartia-se segundo as suas necessidades. Mas, apesar da boa vontade dos apóstolos, tudo não podia ser feito exatamente como era necessário. Estes achavam que a eles cabia a responsabilidade da administração dos bens, e não demorou a haver queixas. Os gregos achavam que as suas viúvas eram desprezadas. Muitas vezes, não recebiam o alimento necessário. Que fazer? Seria justo abandonar o ministério da palavra para servir às mesas? Não. Reuniram-se, pois, os discípulos todos e os apóstolos e trataram do assunto. Resolveram empregar então 7 homens que dessem todo o seu tempo a este serviço. Deviam estes varões ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A escolha era coisa difícil. André levantou-se e falou: há entre nós um jovem que desde a Galileia serve a Jesus. Foi um dos 70 enviados às cidades e aldeias perante o Mestre. Tem sido sempre fiel. Em Jericó fez um trabalho importante, do que muitos de nós somos testemunha. Chama-se Estevão. Tomé levantou e disse: voto em Estevão. Todos concordaram e Estevão foi o primeiro a ser escolhido. Com júbilo, ele começou a trabalhar com seus colegas. No seu trabalho, era escrupuloso, justo e zeloso, mas não deixava também de falar a respeito do Evangelho. Nas horas em que não servia às mesas, pregava as boas novas e curava enfermos. Entrava nas sinagogas desafiando a sanha dos inimigos do Nazareno. Falava ousadamente, citando com poder e perfeição as Escrituras. Os inimigos do caminho não o podiam contraditar. Tinha consigo a arma invencível, a espada de Deus, isto é, a sua palavra. Os seus discursos pareciam catadupas que arrasavam os sofismas dos escribas. Nada temia. Muitos o ameaçavam de morte. O seu nome era repetido com raiva pelos principais dos sacerdotes. Até no templo dava o seu testemunho. Era invencível. Quando abria a boca, as multidões silenciavam e dezenas se alistavam no rol dos convertidos, confessando a Jesus. Que fazer com semelhante homem? Uma sinagoga de libertinos, sirineus e alexandrinos subornou uns homens para que testificassem contra Estevão. Disseram que blasfemava contra Deus, Moisés, o templo e tudo quanto era sagrado para os judeus, e que dizia que Jesus havia de derrubar isto tudo por terra para reinar e governar. Um dia em que estava explicando ao povo as Escrituras, os seus inimigos, fazendo um grande alvoroço, agarraram-no e arrastaram-no perante o conselho. Lá, depois de o terem acusado, pediram que se defendesse. Ele, calmo, resignado, tranquilo, levantou-se, olhou para os céus, o seu rosto brilhava, cintilava, começou a falar. A história de Israel e as profecias foram trazidas à cena. A acusação das Escrituras era tremenda. Jesus, que eles haviam assassinado, era o Cristo. Não havia que dizer contra tão fenomenal discurso. Começaram a ranger os dentes. A raiva faiscava-lhes nos olhos. O ódio encrespava-lhes as mãos. Que fazer? O último recurso era a violência. A ela recorreram. E enquanto ele dizia ver os céus abertos
e Jesus de pé à direita de Deus, os inimigos atiraram-se a ele como feras inclementes, deixaram a sua roupa em tiras, arrancaram-lhe cabelos, escarraram no seu rosto, puxaram-no com extrema violência para fora da cidade. As testemunhas tiraram as suas capas, armaram-se de pedras e começaram a lacerar com pedradas suas carnes. O sangue corria. Estevão via próximo o seu fim. Erguendo os olhos para o céu, exclamava calmo e satisfeito: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, olhou ao seu redor. Perto, viu um jovem, Saulo, que segurava as capas das testemunhas. Provou uma forte dor. Aquele homem podia, como ele, pregar o evangelho. Fixou os seus olhos nos de Saulo, que, não podendo suportá-los, abaixou os seus. Estevão sentiu a morte apertar-lhe a garganta. Ajoelhou-se então e, no último esforço supremo, ajuntando quanto voz tinha em si, exclamou: Senhor, não lhe imputes este pecado. E sua alma voou para Deus. A cabeça pendeu para trás e o corpo de Estevão caiu estendido de costas. Um raio de luz iluminou as suas faces, beijando o primeiro mártir do cristianismo, que com seu sangue estava vivificando a semente do Evangelho eterno.